Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nós passaremos agora para a cerimônia de posse pastoral do reverendo Samuel. E eu queria dar início aqui chamando a comissão do presbitério para estar presente aqui comigo. Reverendo Obedes Ferreira da Cunha Júnior, secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Reverendo Felipe Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança. Presbítero Douglas Brasileiro, presbítero da Igreja Presbiteriana Sal e Luz. Presbítero Isaac Marra, presbítero aqui da nossa igreja e secretário executivo do Presbitério Metropolitano. E também gostaria de chamar os presbíteros, o conselho, os presbíteros que compõem o conselho da Igreja Presbiteriana do Encontro Vinho Novo, para estarem aqui acima também. Passo a palavra ao presbítero Douglas. Boa noite, irmãos. Em nome da comissão aqui de posse do reverendo Samuel Costa da Silva e de todo o presbitério aqui representado por essa comissão, gostaríamos de saudar a amada igreja do Senhor aqui reunida. Amém? Gostaríamos de chamar aqui o pastor Samuel e sua esposa Mônica para que estejam aqui à frente conosco nesse instante. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui nessa noite para realizarmos esse ato. É um ato de formalidade, mas é um ato que demonstra o amor de Deus para com a sua igreja, ao conduzir a esta igreja novamente o pastor Samuel. Gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Resume um pouco do que o reverendo Samuel tem sido a sua vida. Com certeza sua esposa também, pois o ministério é conjunto. Muitos dizem que a esposa não tem o cargo, né? Mas ela tem o ônus, sim. Ela é a sua primeira ovelha, né, pastor? Então, ficamos felizes que ela tem sido assim por todo esse tempo. Diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Como é bom, irmãos, quando temos visto que uma igreja ama o seu pastor e que esse pastor ama a sua igreja. Creio que seja desnecessário, né, falarmos da alegria que temos nesse momento. E temos visto, né, com quanta dedicação o pastor Samuel tem desempenhado a sua função. Essa que é uma das funções mais nobres, pastor. Eu creio que seja o pastoreio, né, da noiva do Senhor. Vocês já pensaram a responsabilidade disso? Já pensaram o quanto especial é esta igreja para o Senhor? A Bíblia fala que é a sua noiva. E quando o homem recebe a incumbência de pastorear a noiva de Cristo, não é pouca coisa. É uma bênção. Sabemos que durante esse tempo de pastoreio, pastor Samuel é o mais antigo aqui do DF, né? Creio que do DF aqui. Presbiteriano, né? Presbiteriano, vamos colocar essa ressalva. Durante todos esses anos, gente, com certeza muitas dificuldades ele atravessou. Creio que poucos cabelos caíram de sua cabeça durante esse período, né? Mas muitas pessoas costumam dizer que nós gastamos a maioria do nosso tempo, né? Dos nossos melhores anos com isso ou com aquilo, né? Eu tenho certeza que o Senhor dispensou os melhores anos do Senhor, mas com uma das funções mais nobres que um homem poderia dispensar o seu tempo. Tenho certeza que foram anos maravilhosos, pastor. E essa comissão se alegra em estar aqui com o Senhor nesse momento ímpar. Ele não se repetirá nos próximos 5 anos, esse momento que nós estamos passando hoje.
e temos a alegria de poder estar aqui com o Senhor e com essa igreja, que está em festa também, né? São 15 anos, 15 anos de existência dessa igreja. Parabéns a toda a igreja, e gostaríamos nesse instante de estar orando com os irmãos. Senhor Deus, Pai de amor, o Senhor que é o Deus dessa igreja, Senhor Deus, o Senhor que acolheu, o Senhor que escolheu, Senhor, o Senhor que lá no princípio do tempo, antes de todas as coisas, já havia pensado, Senhor Deus, nessa igreja, e nesse dia, Senhor, por isso louvamos-te, por isso adoramos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, das dificuldades, das provações, Senhor Deus, mas tua palavra nos diz que o Senhor tem nos feito fortes, Senhor Deus, através dela, Senhor. E hoje esse presbitério, essa igreja se alegra com o seu pastor e sua esposa, Senhor Deus, ao ser reconduzido, ao ser empossado novamente por mais 5 anos, Senhor Deus, de trabalho à frente dela, Senhor. Rogamos a tua bênção, Senhor, sobre as suas vidas. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre essa cerimônia, sobre cada ato, sobre cada instante desse culto, Senhor Deus, que não é para homens, Senhor Deus, mas é para ti, e que assim reflita, Senhor Deus, a glória do Cristo Jesus, que um dia veio a essa terra, viveu, Senhor Deus, a nossa vida e sofreu as nossas dores, Senhor Deus, sofreu a nossa morte, Senhor Deus, mas ao contrário de nós, ressuscitou, Senhor Deus, e hoje vive está. E esta é a única razão por que nos reunimos, Senhor Deus, porque Cristo está vivo e porque Ele demonstrou o seu amor lá naquela cruz por nós, Senhor Deus. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, o Senhor esteja cuidando de cada um de nós a cada instante. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Esse é o momento da cerimônia de posse, que é denominada declaração oficial da posse. E é uma cerimônia, faz parte de uma liturgia oficial, mas nós não podemos perder de vista o significado e o valor desse momento, né? Não é apenas homens eleitos, postados aqui para fazer uma cena. Esse é o momento que nós estamos dizendo. Os homens que o Senhor escolheu para liderar a igreja do Senhor, para pastorear e apacentar essas ovelhas, esses homens reconhecem com liturgia e reconhecem também com responsabilidade a importância desse momento. Ao trazer o pastor e a dona Mônica aqui à frente, não é apenas um destaque para que possamos dizer, olha, como ele é um homem especial, extraordinário. Não fazemos isso, nós, pelo menos o presbiterianismo original não faz. Mas nós estamos dizendo, apontando para o ministério dele, dizendo, pela graça do Senhor, esse testemunho aqui está constituído. E nesse sentido, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, leremos a partir do versículo 11. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor que nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que as encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei de povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Reverendo Samuel, dona Mônica, aliás,
especialmente Reverendo Samuel, para os próximos 5 anos. É claro que nessa jornada ministerial, creio que nesse momento muitas imagens vêm à mente do Senhor, se fosse um storytelling ali aparecendo. Tem muito de Samuel correndo pela região do Vale do São Patrício, Palmital, ouvindo memórias e histórias dos missionários que passaram por ali, da igreja de Séries, talvez pelo salão social lá da igreja de Inhumas e tantas outras. E também de homens de Deus que abençoaram e foram referências na vida e no ministério do Senhor, né? Marcas assim inapagáveis que ouvimos aqui com frequência: Reverendo Francisco Leonardo, Reverendo Evando, o caminhar junto com Reverendo Obedes, Paulo Borges Júnior, Paulo Borges e Júnior, não Paulo Júnior, mas tantos homens de Deus que ele tem usado e ainda hoje usa nesse conselho para abençoar a vida do Senhor. Como presbítero dessa igreja, creio que falo também em nome da igreja, nós nos alegramos porque sentimos que somos pastoreados pelo Senhor. Sentimos a bênção de Deus e a mão de Deus sobre essa casa. E agora sim, para a declaração oficial, o senhor foi regularmente eleito pela Assembleia dessa igreja para os próximos 5 anos. O Presbitério Metropolitano de Brasília avaliou todos os atos e os declarou legítimos e escolheu essa data, esse dia, né? 30, na verdade é de 29, né? 29 de março de 2026, para sinalizar a posse para os próximos 5 anos. E tal como o texto nos trouxe à memória, e uma parte talvez a mais significativa para esse momento, é nos lembrar que foi Deus quem separou as ovelhas. É Deus quem separa, quem resgata as ovelhas. E Ele nos dá, como deu ao Senhor, o especial privilégio de apacentar as ovelhas. É interessante porque o texto escolhido, né, foi Ezequiel: Deus torna forte, Deus fortalece. Nós sabemos disso, nós ouvimos isso, pelo menos quem foi criado em igreja ouve desde criança. Mas é bom sempre lembrar, o arroz com feijão de todos os domingos: Deus cuida e Deus fortalece. E nesse sentido, reverendo, o presbítero Douglas comentou, o senhor é o pastor mais antigo. Nós fizemos uma consulta breve ali com o presbítero Haná, que era presbítero lá na Presidente de Brasília, quando o senhor aqui chegou, e ele confirmou mesmo, tinha um pouco mais cabelo aí, então está chancelada. Mas uma expressão que o senhor mesmo gosta, ao cair da tarde, né? É claro que não é ao cair da tarde da vida ou do ministério, mas a palavra de Deus diz também que aqueles que confiam no Senhor, quanto mais vivem, mais frutos dão. E outra tradução diz: o justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Quanto mais vivem, mais frutos dão. E esse fruto é o fruto do Espírito que nós conseguimos observar na jornada ministerial do Senhor, com o auxílio idôneo, fiel e sempre presente da Dona Mônica. Ao Senhor e à sua palavra. Exerça o pastoreio com zelo e integridade. Presida com sabedoria e excelência. Ame o rebanho que lhe foi confiado. Amplie o alcance da obra, sem negligenciar os fundamentos. Alarga o espaço da tua tenda. E desde a última posse, a tenda foi bem alargada aqui. Participou de todos os momentos. Porém, firma bem as suas estacas. Que Deus nos abençoe. E eu posso ouvir um caloroso amém? Amém. Convido aqui nosso irmão, reverendo Felipe Henrique, para proceder a essa oração oficiante. A igreja em pé, por favor. Graça e paz, meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento com vocês, momento precioso para a igreja. Quero convidar o pastor Samuel, a irmã Mônica, convidar os filhos para também estar aqui ao lado,
é um momento de imposição de mãos que a família compõe. Enquanto eles chegam, eu estou querendo fazer um comentário, estou resistindo a fazer um comentário aqui, que tem algumas pessoas preocupadas com o seu cabelo, né? Com a ausência de cabelo, né, pastor? Pode chegar aqui os irmãos, os filhos, vamos orar. Queria que o presbitério se achegasse, os presbíteros se aproximassem, para nós orarmos, abençoando a vida do irmão e dando posse na presença do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, declaramos que a nossa vida é Tua, tudo que somos, tudo que temos é Teu, é para Te servir, para Te adorar, para servir o Seu nome, fazer com que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu, Pai. Esse é o desejo mais profundo da nossa alma. E sabemos que isso também é o desejo dessa família, Pai. Por isso, Deus, nós colocamos a vida do nosso irmão, pastor Samuel, no Teu altar, ó Pai. Proclamamos a Tua bênção, Senhor, para que nesse próximo ciclo de anos, ó Pai, ele continue a exercer o ministério para o qual foi chamado, com sabedoria, com graça, com misericórdia, com longanimidade, Senhor, com os pés firmados na rocha, ó Pai. Ó Senhor, derrama mais da Tua unção, da Tua graça, do Teu amor, ó Pai, para que não sejam anos de cansaço, anos de luta sim, mas anos de grandes vitórias, de mais vitórias, para que o Teu reino cresça na vida dele, na vida da sua família e na vida dessa comunidade, Pai, para que o Seu nome seja glorificado nessa cidade, ó Pai. Ó Senhor, nós proclamamos a Tua bênção sobre a vida, sobre o ministério deste irmão, ó Pai. Capacita-o mais, coloca as Tuas palavras nos seus lábios. A Tua palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem do Teu trono, Senhor. Ó Senhor, faz isso com este irmão. Nós Te clamamos, Senhor, como Tua igreja neste lugar reunida, como Teu presbitério aqui representado, Senhor, na autoridade delegada pela Tua igreja e principalmente delegada por Ti, como ministros do Teu Evangelho, Pai. Nós abençoamos a vida deste irmão, Senhor, e proclamamos a Tua bênção sobre ele, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Okay. A igreja pode se assentar. Nesse momento, então, como relator da comissão, quero declarar o reverendo Samuel empossado nos próximos 5 anos no pastorado dessa igreja até o dia 31 de janeiro de 31 de dezembro de 2030. Pouco tempo, né? Deus abençoe o reverendo Samuel, Mônica.